Então, continuando a relevância, falando da relevância da aliança mosaica, é, devemos empregar esforço, né? Todo tipo de esforço, o esforço necessário para poder compreender, apreender, né? A essência da aliança mosaica, pelo que ela é em si mesmo, né? O que é essa aliança, o que ela significa, o que ela acrescenta, o que ela fala para nós hoje, né? O que é, como eu devo responder essa aliança, como ela se aplica à minha vida ainda hoje. Afinal, apesar de todas as objeções que se tem à lei, a aliança mosaica representa uma fase importante da revelação de Deus ao homem em seu pecado. Ela é, como eu já falei, ela é a ponte que liga ali, né, essa aliança abrâmica, aliança do reino. Então, era necessária uma compreensão muito grande dela. E essa compreensão é importante para nós, igreja, hoje, até pelo fato de o Novo Testamento lançar mão dela por muitas vezes, ainda que não diretamente, mas em situações, em alusões à lei de Moisés. Então a gente precisa ter uma compreensão dela com mais clareza para que lance luz sobre algumas interpretações, algumas colocações, algumas aplicações do texto do Novo Testamento. Então, de modo específico, aí abre aspas para Palmer Robertson, de modo específico, a característica distintiva da aliança mosaica pode ser definida como um resumo externo da vontade de Deus. Sua contribuição única ao progresso da revelação é que ela sumariza de maneira breve a vontade santa de Deus para os homens. Deus nunca expusera explicitamente num sumário tão claro o padrão de vida a qual ele esperava que os homens se conformassem. Essas leis sempre estiveram presentes como verdades eternas, mas elas nunca foram colocadas de modo tão claro. O Palmer Robertson ainda diz que os 10 mandamentos ele tem a origem na própria natureza de Deus. Né? E eram máximas, eram ordens ou leis de natureza arbitrária. Deus arbitrariamente ele definiu que assim vai ser, essa parte que eu quero expressar, é dessa forma que eu quero me expressar. E cada um dos 10 mandamentos eles tem origem na natureza de Deus, mas apenas no Sinai eles foram resumidos de modo tão aperfeiçoado. Abre aspas de novo para Robertson. Embora essas leis morais de Deus fossem inerentes à sua imagem no homem, inerentes à imagem de Deus no homem desde a época da sua criação, as corrupções do pecado obscureceram a clareza dessas leis. No Sinai, a vontade de Deus para o homem feito à sua imagem torna-se novamente clara. Mas ainda que essa lei tenha se tornado clara, ela não resolve o problema. Ela é uma lei que foi escrita, uma vontade foi decretada, mas essa lei permanece fora do homem. Né? Ela não resolve o problema do pecado. Né? E citando Palmer Robertson, dessa vez agora no livro Cristo dos Pactos, ele diz, né, abre aspas, o caráter da aliança mosaica, gravada em pedra, não reflete simplesmente a maneira pela qual os documentos da aliança foram preservados nos dias de Moisés. Esta forma rígida, fria e externalizada em que aparecem as estipulações da aliança manifesta eloquentemente uma característica muito distintiva da aliança mosaica. Escreveu-se uma lei, decretou-se uma vontade, mas essa lei permanece fora do homem, exigindo conformidade. Fecha aspas. As 10 palavras, ou os 10 mandamentos, eles não pertencem ao homem, né? Como a gente já falou aqui, ele procede da própria natureza de Deus e são estabelecidos de maneira arbitrária. Não há uma conversa com uma elaboração para as leis. O Senhor, como suzerano, como o soberano, ele
coloca, ele estabelece. A lei não anula a aliança abrâmica. Né? Algumas coisas a gente tem que prestar atenção quando estiver se referindo à lei. A frase aliança da lei, ela não deve ser confundida com a terminologia tradicional de aliança de obras. A expressão aliança de obras se refere habitualmente à situação na criação, no qual foi exigido do homem, né, uma obediência perfeita a Deus. Né? Lembrando a aliança de obras, ou pacto da criação. Né? A fim de entrar no estado de bênção eterna. Né? Havia uma condição ali. Contrariamente ao estado estabelecido com o homem na inocência, né, antes da queda, antes do lapso, né, que a gente fala, antes do lapso, que é o pecado, a aliança mosaica dirige claramente ao homem pecador. A aliança de obras ou pacto de obras dirige-se ao homem sem pecado. A aliança mosaica, a aliança da lei, é ao pecador. E um dos aspectos da aliança da promessa que nós falamos na aula 5 é o que? Essa solidariedade que fica implícita em o pai, né, transmitir ao filho, através do início da sua vida, ele ser submetido à marca, ao selo da aliança, né, já ficar implícito ali que, ainda que tenha dias, você é pecador, você não nasce em paz com Deus, você não nasce em pacto com Deus, não nasce em aliança. Você precisa, né, entrar em aliança com Deus. Então, a aliança mosaica, ela se dirige claramente a pecadores. A aliança mosaica nunca pretendeu sugerir que diante de uma obediência perfeita dela, o homem pudesse entrar numa bem-aventurança pactual. Nunca. Né? É muito importante ter esse cuidado. Né? Que ainda que nós tenhamos falado lá um pouco atrás, ou talvez eu acho que no vídeo anterior, a gente tenha falado dessa similaridade das alianças, onde a aliança abrâmica é uma promessa incondicional, a aliança davídica também promessa incondicional, mas a aliança da lei é uma lei condicional. Ainda que nós tenhamos isso estabelecido, isso não quer dizer que a aliança ela surge da obediência perfeita à lei. Não, a lei ela surge de uma aliança que a antecede. Ela resulta de um relacionamento pactual. Então essa lei, a obediência, a condicionalidade está aqui na obediência dessa lei, né? Bênçãos inerentes a obediências alcançam esse povo. E a desobediência, juízo alcança esse povo. Mas isso não vai estabelecer a entrada ou saída da família da aliança. Né? A aliança da lei, portanto, ela não anula a aliança abrâmica, a aliança da promessa, mas especificamente ela não ofereceu alternativa temporária à aliança da promessa. Muitas vezes essa aliança mosaica, né, e isso é muito presente, né, na nossa consciência, no nosso dia a dia como igreja, que a aliança mosaica como uma unidade autônoma, né, e eu já falei algumas vezes aqui, ela não é autônoma, antes ela é uma ponte entre a aliança abrâmica e a aliança do reino, e mais do que isso, ela sendo uma parte de um único pacto, ela vai trazer aspectos peculiares, que no caso aqui, como nós já destacamos, ela é a que com mais clareza revela a vontade de Deus no aspecto relacional. Mas ela, de modo algum, ela anula a anterior ou é anulada pela que vem a seguir, que é a aliança do reino. Né? Ainda sobre essa questão de anular ou não a aliança abrâmica, o Robertson diz que ele diz assim, 3 aspectos da aliança mosaica devem ser acentuados no esforço de colocar essa aliança distintiva no seu cenário bíblico-teológico próprio. Né? Abre aspas.
A aliança da lei está organicamente relacionada com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. A aliança da lei está progressivamente relacionada com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. A aliança da lei tem sua consumação em Jesus Cristo. Então, os três aspectos são organicamente relacionada, progressivamente relacionada e tem a consumação da aliança da lei se dá em Jesus Cristo. Primeiro, a aliança está organicamente relacionada com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. Porque, embora o sumário da lei, em sua forma externalizada, possa permanecer como propriedade distintiva da era de Moisés, deve ser reconhecida a presença da lei na história da redenção. Então nós vamos verificar, por exemplo, que anterior a Moisés, Abraão dá o dízimo. Anterior a Moisés, Abraão sacrifica. Então você vê a presença da lei, ainda que não formalizada, como no tratado exibido em Êxodo 19, no livro do Êxodo e no livro de Deuteronômio, mas ela já está lá. Há uma obediência, né, à lei, ainda que ela não esteja clara lá. Né? A aliança, então, nesse sentido, ela é organicamente ligada às outras. Tá? Em segundo lugar, a aliança mosaica da lei relaciona-se organicamente com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. A aliança da lei não se relaciona apenas organicamente, mas também progressivamente com a totalidade dos propósitos de Deus. A caracterização da revelação da lei de Deus como se ajustando ao desdobramento progressivo da vontade de Deus não pretende sugerir de maneira nenhuma de que a revelação foi deficiente em qualquer ponto. Isso é muito importante. A gente entende, né, a teologia vai afirmar essa progressividade da revelação. E a gente vê nas alianças esse aspecto de uma progressividade. O que não implica em dizer que o que antecede é incompleto, ou o que sucede é completo, ou a intermediária ela é melhor do que a antecessora e pior do que a sucessora. Não, de modo algum. Era a suficiência e a necessidade que o Senhor achou que deveria ser feito. Né? Então, por fim, a lei não anula a aliança abrâmica. Né? Antes, ela dá continuidade à história do relacionamento pactual de Deus. Né? Ela não é uma aliança de obras. A aliança da lei está organicamente relacionada com a totalidade dos propósitos de Deus. Nós já falamos disso. Ela é importante antes de Moisés, ela é importante depois de Moisés. A lei é importante ainda hoje, porque Cristo que cumpriu a lei, e graças à forma perfeita com que ele a cumpriu, nós somos justificados. A aliança da lei está relacionada progressivamente com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. Né? Um avanço que vai além das épocas que precedeu. Então, ela vai além da aliança com Abraão. Mas isso não torna a aliança com Abraão, como se diz, incompleta. Ela vai... são elementos que são adicionados. Então, elementos são adicionados. É a nacionalização de um povo de Deus. Até Abraão, até Jacó, até a saída do Egito, nós tínhamos ali a entrada no Egito de uma tribo e a saída de um povo. A partir da lei mosaica, nós começamos a ver ele ser organizado como uma nação teocrática, né? Uma nação que está sob o governo de Deus, sobre os termos da lei de Deus. Então, há uma nacionalização nesse sentido. Em abrangência, a aliança da lei representa um progresso de abrangência da vontade de Deus. As 10 palavras compõem um sumário completo, um sumário exterior da vontade de Deus. Né?
a lei, um outro aspecto dessa aliança mosaica, a aliança da lei, é tornar a pessoa humilde, porque ela verifica a sua incapacidade de satisfazer a lei, o relacionamento de Deus. Né? Ela tem um significado tipológico. Ela tem um significado tipológico, o tipo de vida ideal para o povo de Deus. Ela tipifica a relação, né, como esse povo deve viver. Michael Gorin, no seu livro Igreja Missional na Bíblia, ele diz que Israel foi comissionado a ser luz para nações, num papel que o Timóteo Carricker vai chamar da missão centrípeta de Israel. Israel era o centro entre as demais nações, onde, guardando e vivendo segundo os mandamentos, segundo a lei de Deus, ele atrairia as nações que viriam que Deus é esse que deu leis tão sábias, que povo é esse que se relaciona de maneira tão sábia, que Deus é esse que determinou essa forma de procedimento. E esse testemunho atrairia as nações. Em uma contrapartida, na igreja, nós temos o que é chamado por Timóteo Carricker de missão centrífuga. Enquanto Israel era centrípeta, atraía para o centro, a centrífuga é do centro para fora. A ideia no Antigo Testamento dá uma certa ideia de uma coisa estática, né? Uma vitrine a ser observada. No Novo Testamento você já tem a ideia de movimento, ide, indo, vão, façam, movimente, avance. Já é centrífuga, partindo de um centro para a outra, a centrípeta é vindo de fora para um centro. Então, a lei tem esse aspecto tipológico de apontar, a aliança da lei ele tem esse significado tipológico de uma vida ideal para o povo de Deus. Ainda sobre a relevância da aliança mosaica, a aliança da lei está relacionada progressivamente com a totalidade dos propósitos de Deus. Um progresso cujo o alvo é Cristo, né? Como é dito, o fim da lei é Cristo. Não que a lei finda no sentido de término, de game over, mas o fim da lei, a finalidade é conduzir a Cristo, ou vê-la cumprida em Cristo. E ainda que progressivamente, ela organicamente, progressivamente, ela se relacione com as demais, ela é menos do que tudo que veio depois. Então a aliança mosaica ela é menos aproximada da realidade da nova vida em Cristo, ou do reino vindouro, ou da novo céu e nova terra, do que a aliança davídica. Porque na aliança davídica nós vamos verificar que se experimenta a paz, que tipifica a paz, a paz na pátria celestial, a perpetuidade do trono, que tipifica o reinado do Cristo de Deus. Enfim, então cada aliança ela se aproxima um pouco mais da perfeita vida com Cristo, da perfeita vida na aliança perfeita, que em termos históricos nós vamos ter, que é a comunidade da nova aliança. Mas essa plenitude só é alcançada quando nós formos morar com Cristo. Ainda sobre a aliança da lei, ela se consuma em Cristo. Cristo é maior do que Moisés. Moisés é o servo da casa de Deus, o mediador da lei. Cristo é o governante da casa de Deus, o originador da lei. Cristo cumpriu toda a justiça da lei e reuniu em si toda acusação contra a condenação, toda acusação e condenação da lei. Nas palavras de Palmer Robertson, né, abre aspas, quanto a esse aspecto em que a aliança de Moisés é menos do que a que sucedeu, porque, como a gente já falou,
A aliança com Davi, ela traz novos elementos. A aliança com Davi, ela traz um progresso em relação ao de Moisés, particularmente com o estabelecimento de um rei representante sobre Israel, né? Então nós temos aí o rei que tipifica o reinado do Cristo de Deus. Então, nas palavras de Roberts, sobre Cristo cumpriu toda a justiça da lei e reuniu em si toda a acusação e condenação da lei. Abre aspas para Palmer Roberts. O cristão, sob a antiga aliança, pode ter experimentado, em essência, as mesmas realidades da redenção experimentada pelo cristão na nova aliança. Mas a revelação ampliada implica também em experiências mais profundas e mais ricas de libertação do pecado e suas consequências. Fecha aspas. Então, ainda que em alguma medida os cristãos, né, e aí o Robertson se refere aos cristãos não somente os da nova aliança, mas ele olha para a nação de Israel como novo do Antigo Testamento como cristãos, porque, como diz o autor dos Hebreus, eles são aperfeiçoados em Cristo, e sem Cristo ninguém é salvo. Então, toda salvação é mediante Cristo. Então, os cristãos do Antigo Testamento ainda eles experimentaram algo de Deus, algo de uma vida redimida. Todavia, nós, os que cremos hoje, experimentamos essa realidade de maneira mais profunda. E isso deveria, né, tirar dos nossos lábios a ideia que eu queria viver como Davi, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Daniel. Não! Eles olham para frente e nós fomos aperfeiçoados, porque a gente analisa essa coisa exterior e não analisa a obra da redenção, o progresso dessa redenção. Que nesse progresso nós estamos num estágio, desfrutamos de benefícios da aliança muito maiores do que ele. Nós temos a presença, nós vivemos uma realidade de Cristo em nós, não por tipos, mas por saber que Cristo está em nós pela presença espiritual a presença do Espírito Santo. Nós não precisamos mais dos arquétipos, não precisamos mais daquelas figuras, não precisamos mais da sombra, porque nós já conhecemos aquilo que é perfeito, ainda que não desfrutemos dessa perfeição plenamente. Ok? Então nós terminamos aqui nesse vídeo a aliança mosaica. Nosso próximo vídeo vai ser sobre a aliança do reino ou aliança davídica.